eu vou buscar porque eu tenho um propósito com Deus, né? Ouviu tanta coisa, rompeu tantos desafios, chegou aqui. E eu sei que você chegou aqui porque você acredita que basta uma palavra do Senhor, né? Uma palavra. Eu sempre que posso digo isso para as pessoas, sempre que sinto que Deus permite que eu diga: você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar onde deseja. Sabe, às vezes você acha que precisa de muito apoio, de muito empreendedorismo, de muita gente, de muito dinheiro, de muito status, de muito prestígio, oportunidades, conexões, e a sua mente vai ficando tão acelerada. Eu não tenho como ser, não tenho como alcançar, não tenho como chegar, porque eu não tenho ajuda de fulano, eu não nasci como na família de ciclano, e tal, e tal, e tal. E o Senhor está dizendo: você não precisa de nada disso para chegar onde eu quero que você chegue. Você tem que se colocar como centurião, alguém que reconhece autoridade. É isso que você tem que fazer. Ele disse para Jesus: eu reconheço autoridade, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Compreendendo o princípio da autoridade, e ele disse: basta uma palavra. Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem e disse para ele: pode ir, que o que você queria já aconteceu. Quando ele chegou em casa, o menino já estava de pé, curado. E aí ele pergunta: que horas foi mais ou menos que isso aí aconteceu? Aí, se eu não me engano, ele diz ou 3 ou 5, né? E ele diz assim: é exatamente a hora que ele estava falando comigo. Uma palavra. Agora eu também quero dar uma palavra aqui para algumas pessoas que eu sei que vem por insistência. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Gente que às vezes vem para uma reunião como essa, não porque está com a expectativa lá em cima, mas porque está tão sem expectativa que é tipo assim: vamos ver no que dá. Sim, você está rindo, mas isso é muito sério. Tem gente que está aqui que veio para não dizer que desistiu antes de tentar. Gente que veio aqui e alguém perguntou: você está indo lá fazer o quê? E você disse: é para depois não dizer que eu não tentei. Porque no seu prognóstico natural, você já determinou que a decisão é abandonar, é parar, é largar, é desistir. Porque está cansada, e eu te compreendo. Não concordo, mas eu te compreendo. Porque quando você está cansada, você não desiste, você tem que descansar. Mas o cansaço, ele faz a gente tomar atitudes e decisões erradas. E tem gente que entrou aqui que não está com a expectativa lá em cima, não está motivado como muita gente. Tem algumas poucas mulheres que estão aqui que disseram assim: ou eu via hoje lá, ou eu me jogava daquele prédio. Ou eu ia hoje lá, ou eu pegava um rumo e sumia do mapa. Algumas poucas mulheres estão aqui assim. Você pensou enquanto estava aqui no culto, apesar de tanta graça, tanta unção, tanta manifestação, você é tão contrastante ao cenário da fé, que em dado momento do culto nem você entendia porque permanecia aqui. Mas eu também tenho uma palavra de Deus para a sua vida, e eu não estou contando com a sua fé para que ela se manifeste. Porque quando eu leio 2 Reis capítulo de número 4, eu vejo um profeta chamado Eliseu profetizando sobre a vida de uma mulher sunamita que o hospedou e o recebeu por um bom tempo em sua casa. E ele, já constrangido em ser tão abençoado pela vida dessa mulher, sentiu-se na obrigação de dar a ela a colheita merecida. Porque, irmão, a semeadura, seja no servir ou em qualquer outra forma, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você planta se você quiser, mas a colheita não depende de fé para acontecer. Camila, é verdade? É, porque é princípio de lei. Lei não conta com expectativa da fé. É por isso que tem gente que não tem a fé que a gente tem, a fidelidade que a gente tem, a devoção que a gente tem, mas segundo a medida da semeadura do camarada, ele vai lá e colhe. Aí buga a mente do religioso, que diz: como é que pode um cabra afastado, ignorante, desligado de tudo que a gente conhece como santidade, de repente prosperar na área X e Y? É porque ele não está fundamentado em fé, ou em sentimento, ou em devoção, mas ele está respaldado pela lei. E o que a lei diz acerca desse princípio? Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então essa mulher semeou muita coisa sobre a vida do profeta Eliseu, e ele agora se sentindo na
que na obrigação, abre aspas, de compensar, de retribuir, até porque ele tem autoridade para fazer isso, ele vai liberar uma palavra sobre a vida daquela mulher. Ela não tinha filhos, e é um dos raros casos na Bíblia em que isso aponta a esterilidade para o marido e não pela esposa. Isso no período do patriarcado é quase que inédito. Você não encontra no Antigo Testamento esterilidade ligada ao homem, mas sempre há. Só que o texto é extremamente fiel e diz que na verdade o problema não era ela, porque ela não tinha filhos, mas Geazi diz, porque o marido é avançado em idade. Então o que ela está fazendo? Ela está cumprindo um princípio. Completa para mim, por favor. Ela está cumprindo um? Eu ainda não preguei não, eu só preciso resgatar algumas poucas mulheres que estão aqui dizendo, o que eu estou fazendo aqui? E talvez para você pense, não, mas eu não sou essa mulher. Que bom, mas uma alma vale mais que o mundo inteiro. E tem alguém aqui que precisa ouvir o que eu vou dizer para que o coração se abra para o que eu ainda vou pregar. Essa mulher cumpre um princípio. Obviamente ela desejava ter filhos, mas ela não manifesta esse desejo. E a esperança que se adia faz adoecer o coração. Normalmente dor e desejo estão bem misturados. Então quando chega a hora dela receber a notícia que vai mudar a história da vida dela, de vez da glória, de vez da aleluia, de vez de dizer Deus é fiel, ela vai ouvir o profeta Eliseu liberando uma palavra tremenda sobre a vida dela, de poder e de autoridade. Aí ele diz assim para ela: neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Ela não crê, ela não celebra, pelo contrário, ela fica triste, descontente. Ela diz assim: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Tem gente que deixa de crer, não porque não crer mais em Deus, mas porque já foi tão amassado por falsos profetas, homens mentirosos, atmosferas tecnicamente montadas para fingir que a unção de Deus estava naquele lugar, que quando ele está numa atmosfera real, ele não se conecta, não porque a atmosfera não é real, mas porque o trauma não deixa, blinda ele. Você está numa atmosfera real. Aí você diz assim: mas se eu não tenho a fé devida, como é que eu vou receber? Como é que essa noite pode ser uma chave virada de Deus para a minha vida? Vou lhe dizer agora, porque existem uma outra categoria de mulheres que vieram aqui a esse culto. Mulheres que, graças à bondade e à misericórdia de Deus, ou já superaram momentos como o seu, ou ainda não atravessaram e estão com a expectativa lá em cima. Só que essas expectativas não são postas umas nas outras, apesar de ser o Dia Internacional da Mulher. Expectativas não estão postas em mim, minhas expectativas não estão postas no público, porque isso não se sustenta, isso vira fardo, julgo, isso cansa, ninguém aguenta. Mas Camila, por que ainda assim milagres acontecem? É olhando esse texto que você aprende. Quando Eliseu diz para ela: neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho, ela não creu, ela manifestou incredulidade. Responda para mim com inteligência. Uma mulher que acabou de receber a notícia que iria mudar a sua vida, a notícia que ia mudar a sua realidade, ao invés de dizer yes, ao invés de dizer glória, ela começa, e a primeira palavra que sai da boca dela é não. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela achou que ele estava mentindo, provavelmente como outras experiências que ela já teve. Eu costumo dizer isso a grosso modo. Gente que já bateu palminha para ela e disse: conta 30 dias, e ela contou 30, 60 e não aconteceu nada. Enfim, só que no tempo determinado o texto diz que a mulher concebeu. Ela concebeu e deu à luz a um filho. Agora responda para mim: ela recebeu ou não recebeu? Bora lá, bota a cabeça para funcionar. O texto diz que no tempo determinado ela gerou e teve o filho. Então diga para mim, ela recebeu ou não recebeu? A palavra cumpriu ou não cumpriu? Deus fez ou não fez? Profeta era verdadeiro, sim ou não? Agora responda com inteligência: mas ela creu? Mas ela creu? Porque nem todo milagre depende da fé de quem vai receber.